Olá, queridas irmãs, graça e paz. Estamos aqui para concluirmos a série do livro de Colossenses. Que tempo maravilhoso foi esse que nós passamos juntos. Quantas lições preciosas, não é verdade, que nós aprendemos. Eu gostaria que a gente tivesse uma palavra de oração. Quero desde já agradecer a coordenação da nossa federação de SAFs, né, na pessoa de Rose. Muito obrigada, Rose, por essa oportunidade de poder compartilhar do Santo Evangelho com as irmãs da nossa SAF. Isso é um grande privilégio para mim. Muito obrigada mesmo. Me sinto honrada por esse privilégio de estar aqui compartilhando. E louvando a Deus por Ele ter me chamado para o ministério, para o Santo Ministério. Não há coisa mais preciosa para mim do que compartilhar da palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração e vamos ao texto bíblico e depois aos comentários. E aí a gente conclui esse nosso dia fechando essa série com Colossenses capítulo 4. Vamos orar, queridas, então. Santo Deus, nós te damos graças. Tu és o autor da vida, tu és aquele que nos chama, tu nos dás uma missão. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás conosco, a tua mão está sobre nós não estamos sozinhas. Tu não nos chamas e nos larga lá sozinhas para cumprir a missão. Pelo contrário, o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita e o Senhor está conosco até o fim das nossas vidas, até completarmos a missão que o Senhor escolheu para nós aqui na terra. Ajuda-nos a sermos fiéis, cada um no seu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, vivendo com o coração humilde diante do Senhor, muito consciente do teu chamado para cada um. O teu chamado é individual, o mesmo chamado não é para todas, Senhor. Tu chamas umas para a intercessão, outras para o serviço. Tu distribuis dons de maneira diferenciada no meio da tua igreja para a edificação do teu povo. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, e dar-nos um coração tão humilde, Senhor, que a gente não olhe umas para as outras com arrogância ou com inveja, Senhor, mas que a gente louve a Ti pelo chamado que o Senhor tem nos dado a cada um, Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos nesses dias maus, guarda a nossa fé, Senhor, guarda a nossa esperança. Nós te pedimos, Santo Deus, no nome de Jesus, abençoa o nosso estudo, Senhor, de hoje, a conclusão desse livro maravilhoso, que o Senhor nos deu esse privilégio de compartilhar, de estarmos juntas aprendendo e crescendo no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, pega seu caderninho de anotações e aí nós vamos para Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler do 1 até o versículo 6. Esse texto, esse capítulo, ele está dividido assim na minha Bíblia, né? A minha Bíblia de estudo, Shed, e diz assim: a oração e a prudência. O segundo tópico, Tíquico e Onésimo. O terceiro tópico, as saudações finais e depois a saudação pessoal e a bênção. Nós só vamos ficar até o versículo 6, tá bom? Essa parte de saudações, aí você pode estudar sozinha em casa, tá bom? Nós vamos ficar até o versículo 6. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos usar o comentário da Renata Veras, como nós temos usado para nos auxiliar nessa série. E o tema de hoje é conselhos práticos para toda cristã genuína. Então, ela vai tirar aqui, desses versículos que nós acabamos de ler, desses 6 versículos, lições preciosas que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? A jornada pelo livro de Colossenses tem se mostrado ao mesmo tempo prática e fundamental.
É interessante que as cartas paulinas, elas trazem esse aspecto, um aspecto da teologia profunda, mas ao mesmo tempo uma teologia prática. O apóstolo Paulo nunca fica só na parte teórica, da parte teológica, porque na verdade a teologia, ela desce para o nosso cotidiano, queridas. E é isso que ela está dizendo. Ao mesmo tempo que nós somos exortadas a examinar as nossas crenças, avaliar nossas convicções mais profundas e certificar de que estamos fundamentadas, edificadas e enraizadas no firme fundamento da obra de Cristo, somos desafiadas a viver de maneira digna da realidade de Cristo em nossas vidas. Se vocês perceberam, todos os tópicos que nós estudamos estão aqui dentro desse conceito que ela traz, fazendo essa introdução. A forma como pensamos, a direção para o qual olhamos, a maneira como agimos e reagimos, tudo é diferente quando verdadeiramente somos alcançadas pela realidade do que Cristo fez por nós. Não dá para se dizer verdadeiramente cristã e não ter a vida completamente transformada, completamente diferente daquilo que éramos antes. Estão lembradas? Nós vamos nos despir da velha mulher e nos revestir da nova mulher, vamos dizer assim, das novas atitudes, daquilo que é criado por Deus, da obra do Espírito em nós. Então, isso é uma luta constante, mas todos os dias nós enfrentamos essa peleja. Eu já vivi isso hoje, estou pronta para viver o amanhã. De maneira alguma. Hoje você viveu, é igual o maná, né? Vai buscar o maná para se alimentar. O povo de Israel ia buscar cada dia, quando eles estavam no deserto, o Senhor alimentava o seu povo. Da mesma forma, nós hoje, o Senhor nos alimenta. E esse alimento tem que ser diário e contínuo. Todos os dias nós temos que estar lá, diante do Senhor, para sermos renovadas, se despir aquilo que é velho, aquilo que é pecaminoso e nos revestir da nova mulher, cheia de graça, de verdade, de amor, dos frutos do Espírito. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada uma de nós. Isso é fácil, Simone? Não, irmãs, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu também sei que isso não é impossível, porque isso não depende de mim e não depende de você. Isso só depende de Cristo. Assim como a nossa salvação depende de Cristo, o nosso crescimento e a nossa fé, a nossa perseverança na vida cristã também depende de Cristo, depende da graça dele. É pela graça que eu vivo, é pela graça que eu faço a minha parte. Simone, então a graça dá direito de eu errar, de eu relaxar, de eu não ligar para as disciplinas espirituais? Não. A graça me leva, a graça me dá uma consciência, queridas, que me leva à adoração e ao serviço, a uma vida de piedade. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, se eu não estou enganada, ele diz: exercita-te na piedade. Exercita-te vem do verbo grego que dá origem à nossa palavra ginásio ou ginástica. E isso implica em quê? Quando você vai fazer uma ginástica, implica em esforço, disciplina, dedicação. Da mesma forma são as disciplinas espirituais. Exercita-te. É uma ordem, é um imperativo. Exercita-te na piedade. Então, como que nós vamos conseguir viver assim, nesse exercício da piedade? Pegando essas palavras que nós aprendemos aqui na série de Colossenses, cada parte da série, você pode rever, está aí disponível no canal da SAF, e estudar novamente, mastigar novamente o que é que Deus quer de mim. Deus quer que eu tenha as raízes profundas, Deus quer que eu me despoje, Deus quer que eu seja rica dele, e assim vai. Deus quer que eu tenha a imagem dele, não uma imagem distorcida, né, ou daquilo que eu quero, daquilo que a sociedade impõe sobre nós. E aí nós vamos nos exercitar nessa vida de piedade. E aí a Renata continua dizendo assim: além de tudo o que já aprendemos nesses últimos versículos, esses últimos versículos que nós acabamos de ler, trazem alguns conselhos finais, essenciais para toda vida cristã genuína. Toda mulher cristã genuína deve prestar atenção nesses conselhos que o apóstolo Paulo está nos dando aqui através da carta aos Colossenses. Eu vou repetir a leitura aqui, tá bom? Senhores, dei aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor no céu. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra a porta
para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Essa versão é um pouco diferente do que a gente tinha lido, né? Como é bom a gente poder ler em mais de uma versão, mais de uma tradução. Se você tiver mais de uma Bíblia em casa, quando você estiver estudando, aproveita, pega a sua Bíblia, pega outra tradução e compara, que nisso você aprende. Palavras difíceis, vai para o dicionário, pesquisa o que a palavra quer dizer. É uma maneira de você crescer no seu conhecimento de Deus. E aí a Renata traz o seguinte, dizendo, são apenas 6 versículos, esse finalzinho do capítulo. Na verdade, essa última parte da série que nós estamos estudando. Mas a riqueza e a abrangência desses conselhos é notável, queridas. Olha o que ela destaca aqui. Seja justa. E ela já faz a aplicação para as mulheres, né? Seja justa. Dedique-se à oração. Esteja alerta. Seja agradecida. Seja sábia no procedimento. Aproveite ao máximo as oportunidades e o seu falar seja sempre agradável. Então a gente vai ver agora ponto por ponto dessas qualidades aí que ela traz, tá bom? Que o texto bíblico também nos dá. Então, seja justa. O primeiro versículo diz isso, né? Senhores, tratai os vossos servos com justiça. Então, seja justa. Não só quem tem pessoas que trabalham para elas, mas todos nós devemos, todas as nossas atitudes, obras devem ser feitas em justiça. A Bíblia diz, aquilo que não é feito em fé é pecado, e toda injustiça é pecado. Então nós devemos estar muito alerta quanto a isso. O contexto específico desse versículo se refere à relação entre senhores e servos, é o que a gente vê em Colossenses 4:1. Mas o princípio geral de que existe um Deus no céu completamente justo é suficiente para demandar de nós uma busca pela justiça em nosso proceder sobre qualquer circunstância, como eu acabei de falar. A justiça do nosso Deus deve, ao mesmo tempo, nos constranger e nos motivar a agir com justiça e nos fazer temer ao lembrar que há alguém acima de nós que não deixará o injusto impune. A Bíblia diz que Deus não considera o culpado inocente, nem o inocente culpado. Os homens fazem isso constantemente. As leis dos homens, os homens são falhos, os juízes são falhos, alguns são corrompidos. Mas Deus não. Deus ele não é corrompido, Deus não falha, e a Bíblia diz que Deus é justo, um justo juiz. O capítulo anterior encerra com uma nota forte a respeito desta questão de justiça. Diz assim, Colossenses 3:25. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Olha como Deus é justo. Se você comete injustiça, você vai receber de volta a injustiça. E não vai ter exceção para ninguém. A lei de Deus ela é perfeita. Agimos de forma injusta quando violamos os direitos dos outros. Isso é muito forte e nós devemos ter muito cuidado com isso. Esses outros podem ser nosso marido. Agimos de forma injusta quando violamos o direito de outros. Esses outros, que ela está querendo dizer aqui, podem ser nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nosso funcionário, se é que a gente tem algum funcionário. Então, você consegue imaginar em que forma você pode estar agindo com injustiça? Mesmo você, dona de casa, como eu sou dona de casa também, vivo cuidando das minhas coisas em casa, dos meus filhos, do meu marido, dando conta das coisas. Mesmo assim, ainda eu posso agir com injustiça. E eu tenho que estar vigiando o meu coração pecaminoso para estar fazendo atos de justiça, atos que glorifiquem a Deus. Agimos com injustiça quando exigimos mais do que convém. Olha que frase forte, eu vou repetir. Agimos com injustiça quando exigimos mais do que convém, ou quando não reconhecemos e não damos o crédito que é devido. Agimos com injustiça quando não cumprimos a nossa parte em um combinado. Aqui em casa eu sempre digo para os meus filhos, eu e Flávia também, a gente tem o seguinte
tema, o combinado. A gente aprendeu isso com o Marcelo Gualberto da MPC, o líder da MPC. Pastor Marcelo Gualberto, ele sempre ensina isso para os jovens. O combinado não é caro, não é barato. É o preço, irmãs. Se nós combinamos, nós temos que cumprir com aquilo que nós combinamos. Caso contrário, se nós não cumprirmos com aquilo que nós combinamos, nós estamos cometendo, sim, injustiças. E isso desagrada ao nosso Deus, que é um Deus justo e quer que o seu povo ande em justiça como ele é justo. Quando mudamos as regras no meio de um jogo, meu Deus, como é difícil, né? Às vezes a gente quer mudar para beneficiar a gente ou para beneficiar alguém, né? Dar uma de Rebeca, né? Fazendo ali, tramando coisas pecaminosas para resolver os problemas. Nós devemos depender de Deus e não da nossa capacidade humana de driblar ou de enganar alguém. Isso não é sabedoria, isso é astúcia. E isso pode ser pecaminoso, né? Na verdade, quando agimos assim, querendo ganhar, passar a perna em alguém, isso é pecado. Quando julgamos precipitadamente ou fazemos juízo de valor, irmãs, como nós devemos ter cuidado com os julgamentos, não é verdade? Como nós julgamos precipitadamente, nós nem conhecemos direito a situação e a gente já está dando nosso parecer. Os amigos de Jó erraram muito, os conselheiros de Jó. Enquanto eles ficaram calados, 7 dias a Bíblia diz que eles ficaram calados, foi uma bênção. Quando eles abriram a boca para falar e condenar Jó, eles pecaram contra o Senhor. Então, nós devemos ter muito cuidado com relação a isso, tá bom? Tenham cuidado. Todas nós devemos ter cuidado com o julgamento precipitado. A nossa missão materna, somos convocadas quase que de hora em hora a julgar e exercer justiça no tribunal das pequenas causas, né, dos nossos filhos. Quem tem filhos vai entender bem direitinho o que eu estou falando. Você sempre vai estar resolvendo coisa. E como é comum a gente acabar pendendo para um lado, pendendo para o outro, sem saber direito o que está acontecendo. É difícil julgar as situações dentro de casa, irmãs. Porque um chega contando a sua versão, o outro chega contando a outra versão. E aí você, como é que vai ficar nessa história? Você não estava às vezes presente na hora do fato, quando ocorreu, e aí você precisa de muita sabedoria, muita cautela e muita graça. Punir seus filhos por algo que não cometeram, enxergar na forma de repreender, exagerar na forma de repreender, tratar com medidas diferenciadas e não cumprir o que foi prometido, podem ser maneiras de praticar a injustiça e desanimar os nossos filhos, como podemos ver no capítulo anterior. No capítulo anterior, Colossenses 3:21 diz: pais, dá uma exortação para os pais. Não irritem seus filhos, para que eles não sejam desanimados. Então, nós temos que disciplinar, sim, na hora que eles fizerem coisas erradas, mas nós temos que disciplinar com muita graça e firmeza. Como é difícil, né? Você ser firme e você ser graciosa. Você não exagerar, deixar passar aquilo que é errado, mas você punir aquilo que é injusto, aquilo que é pecaminoso, ensinando ao filho que Deus não se agrada dos nossos pecados. Aquele que é completamente justo espera que hajamos de maneira justa com os que estão ao nosso redor. Deus espera que a gente haja de maneira justa com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Como eu sempre costumo dizer, nossa primeira missão começa dentro de casa. Nosso ministério começa dentro de casa. Então, nós precisamos exercer os nossos ministérios dentro da nossa casa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, em amor e em justiça. Justiça nessa perspectiva que eu estou falando da justiça de Deus, tá bom, queridas? Não é buscando a justiça própria, lutando, não. É sendo justo como Deus é justo. É preciso estar atenta para as nossas ações e lembrar de que Deus exige justiça da nossa parte. Isso é maravilhoso. Então, outro ponto que ela traz é: dedique-se à oração. No versículo 2 fala sobre isso. O versículo 2 diz: perseverai na oração, vigiai com ações de graça. Como nós precisamos estar atentas à oração. Como mulheres do alto, cidadãs reais, que mantêm o pensamento nas coisas do alto, devemos viver uma vida de oração. Ao mesmo tempo que devemos ter uma prática orgânica de oração, andando em espírito constantemente,
Toda hora, irmãs, em comunhão com o Senhor, conversando com o Senhor. Orações curtas, orações espontâneas, orações naturais, em meio às nossas atividades no corre-corre. Mas também nós devemos ter um momento de oração intencional e sistemática. Nós precisamos ter esse momento de buscar o Senhor e estar orando. Para que possamos ir além dessa conversa íntima que se preocupa com os nossos próprios interesses, é preciso ter um mínimo de intencionalidade e organização. Para que a gente tenha esse tempo de oração, né, não ficar só naquelas orações superficiais, nós precisamos nos organizar. Isso é um desafio para mim também. Graças a Deus eu tenho melhorado meus horários de oração. Eu costumo orar o tempo inteiro. Eu estou fazendo as coisas, orando. Eu aprendi isso com a Glória Fumer, em Vislumbre da Graça, quando eu li. Ela é uma jovem senhora, mãe de acho 4 ou 5 filhos pequenos. O marido tem um problema grave nos braços, não consegue nem abotoar um botão da camisa, nem partir um bife, não consegue ajudar com os filhos. Então ela tem muita coisa para fazer. Essa moça prega, essa moça tem um blog, ela escreve, ela é escritora, ela tem um blog que escreve também. Então, assim, é muita graça de Deus, né? Mas ela diz isso, nós não devemos esperar só aquele tempo precioso, maravilhoso de oração, mas em todo tempo a gente tem que aproveitar as oportunidades e estar orando. Mas mesmo assim, né, no corre-corre, fazendo um almoço, ajeitando uma coisa ou outra, nós podemos orar, mas nós devemos ter um momento a sós com Deus também. Devemos zelar por esse momento, é importante para nós. É importante para o nosso crescimento. É importante dobrarmos os nossos joelhos, aquelas que podem ainda dobrar os joelhos em humildade na presença do Senhor. Aquelas que não podem orar sentadinha também, irmãs, porque o que importa é se o nosso coração está dobrado diante do Senhor. Não adianta os nossos joelhos estarem dobrados e a gente fazer todo um ritualismo, um cerimonial, se os nossos corações não estiverem realmente dobrados diante de Deus. Isso não vai agradar ao Senhor. A partir dos pedidos feitos por Paulo, podemos pensar em alguns pedidos que poderiam estar em nossa prática diária de oração. E aí ela cita aqui alguns exemplos que a gente pode, que a SAF já faz isso. Orar por aqueles que proclamam o Evangelho de Cristo, os pastores, os evangelistas, os missionários. Orar para que oportunidades para pregar o Evangelho sejam abertas, está baseado no texto bíblico. Orar por liberdade religiosa e tranquilidade para a pregação do Evangelho. Como mulheres do reino, devemos nos dedicar a orar pelos interesses do rei. E o interesse dele, do rei Jesus, é que o seu reino seja expandido através da pregação do Evangelho, não é verdade? E Deus conta comigo e com você para isso. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. A pessoa que está perto de você, numa padaria, sei lá, um amigo, no mercado, a pessoa que te ajuda em casa, os seus filhos, netos, parentes, pregue o Evangelho. É necessário compromisso diário de oração e intercessão para que isso aconteça. Uma boa prática é ter algum tipo de registro de motivos de oração. Então nós podemos ter nossos caderninhos. Eu sei que algumas irmãs têm caderninhos de oração. E aqui aproveito para agradecer a todas que oram por mim, pela minha casa, pela igreja. Muito obrigada, queridas. Deus recompense a cada uma com bênçãos celestiais. Então, a terceira parte é seja agradecida. No versículo 2 também fala isso. Em todos as outras partes da série, irmãs, nós vimos essa questão da gratidão, como é importante nós sermos agradecidas. Devemos ser agradecidas. Devemos viver de maneira digna do Senhor, sempre dando graças ao Pai. Enraizadas em Cristo e, por isso mesmo, transbordando de gratidão, recebemos a ordem, sejam agradecidas. Como parte do revestir próprio da nossa nova posição em Cristo, estando sempre ricas de cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Capítulo 3, versículo 16 diz isso. Fazendo tudo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós devemos ter essa atitude no nosso coração de gratidão. A carta, então, de Paulo encerra dizendo, sejam agradecidas. Deus quer que o seu povo seja agradecido. Um dos trajes reais da nova mulher é ser agradecida por aquilo que o Senhor já fez por ela. Então, o ponto 4 diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada uma. Diz o versículo 6 desse texto que nós acabamos de ler, Colossenses 4, versículo 6. Eu não consigo pensar, diz a Renata,
em nenhuma outra área em que as mulheres se encrenquem mais do que com as palavras, não é verdade? Pecamos, magoamos, criamos barreiras, afastamos as pessoas, damos mau testemunho quando falamos por impulso, irmãs. Respondemos rispidamente, fazemos comentários grosseiros ou somos irônicas. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, Senhor, creio que você também está dizendo aí, ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Como nós pecamos com essa boca abençoada que o Senhor nos deu. Como nós precisamos ter um freio na nossa boca e usar a boca para agradecer a Deus e não para fazer outras coisas que desagradam ao Senhor. Creio que nessa área, 2 provérbios são extremamente valiosos, diz a Renata também. É um provérbio popular que diz: quando não tem, gostei demais, irmãs, gostei, vou botar lá, escrito na minha parede também na cozinha. Quando não tem, o provérbio popular que diz que quando não se tem nada de bom para falar, melhor mesmo é que fique calada. Quando você não tem coisas boas para falar, melhor mesmo é ficar calada. Isso é um provérbio popular. E aí ela traz um provérbio bíblico para firmar isso aí. Outro é um provérbio bíblico que nos ensina que quanto menos falamos, menos problemas teremos. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Eu vou colocar esse versículo na minha cozinha também, mas como eu preciso da graça de Deus para ter controle na minha boca, para não falar aspidamente, para não falar com impulso, para não ofender a quem está me ouvindo. Como é difícil, né? Às vezes quando a gente está no dia a dia, no estresse, no calor do dia a dia dentro de casa, isso é muito difícil. Mas nós temos o Espírito e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós devemos nos lembrar disso. Uma leitura rápida do livro de Tiago é o suficiente para nos deixar de orelhas em pé em relação ao poder que temos em nossa língua. Não se trata de poder místico. Eu gostei muito desse comentário que ela traz aqui, dessa reflexão. Mas de fato, de que as nossas palavras têm efeito e consequências. Isso é verdade. Poder místico na nossa boca não tem. Eu não posso falar e vai acontecer. Não. Mas as palavras que eu falo vai ter consequência. Tá bom? É isso que ela está querendo nos ensinar aqui, através do livro de Tiago. O que falamos tem efeito na vida daqueles que nos ouvem. Devemos contar as palavras que proferimos e pagaremos o preço pelas consequências das mesmas. Se nós contarmos, nós vamos estar com dificuldade, irmãs, como nós falamos coisas que não convêm. A Bíblia diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Imagina quantas nós falamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe e nos fortaleça. A questão é que se vamos falar e teremos que falar, devemos cuidar para que cada palavra seja agradável. O que é um desafio tremendo, não é verdade? Para mim é um desafio tremendo. Como eu gosto muito de falar, então, o que o provérbio diz, provérbio 10, 19, quem fala muito, transgride muito. Então, vamos ter muito cuidado com a nossa língua. Também nós não vamos parar de falar as coisas boas, tá bom? É ter cuidado para não falar coisas ruins. Mas falar coisas boas, nós devemos falar coisas boas, encher os ouvidos de quem nos cerca de palavras de Deus. A advertência é para que nossas palavras sejam sempre bem pensadas. E aí está o desafio. É pensar antes de falar. Às vezes a boca fala antes de pensar e o negócio não dá certo. Bem preparadas, saborosas, agradáveis sejam as nossas palavras. Lembrando que o que o Provérbios diz: nossas palavras podem ser fonte de delícias, nutrição e energia para a alma, assim como o mel é para o nosso corpo. As palavras agradáveis são como o favo de mel. Provérbios 16, 24 diz isso. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Nossas palavras podem ser como uma fonte cristalina ou como um poço salgado. Que coisa difícil, não é verdade? Você quer ser uma fonte cristalina ou você quer ser um poço de água salgada? Imagina, quem vai beber dessa água, né? O que vai sentir. Então, quem está ao nosso redor está provando da nossa água. Nós somos fonte de água cristalina ou um poço de água salgada. Como um doce sofisticado ou como um veneno mortífero. É a comparação que ela traz aqui.
A escolha está na ponta da nossa língua. Cada uma de nós não escaparemos das consequências das nossas palavras, irmãs. Vamos pensar nisso e vamos ter mais cuidado com isso, tá bom? Então, para concluir, a Renata também traz para nós aqui. Eis o que o nosso Deus espera de nós. O que é que Deus espera então de nós? Que vivamos de maneira digna da vocação a que fomos chamadas. Que pensemos as coisas lá do alto, como nós já estudamos. Que nos revistamos das vestes reais. Que sejamos justas. Que nos dediquemos à oração. Que estejamos alertas, que sejamos agradecidas e que sejamos sábias no procedimento, que aproveitemos as oportunidades, que cuidemos da forma como nós falamos. E agora, irmãs, ela nos questiona aqui, diante de um padrão tão elevado de conduta, o que nós vamos fazer? Desanimaremos? Não. Nos desesperaremos? Também não. Desistiremos? De modo algum, queridas. Nós estamos aqui para sermos fortalecidas, para aprendermos, para produzirmos mais. Nunca desistir, nunca. Né? Abatidos, mas não destruídos, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Lembrando o que vimos no primeiro capítulo, devemos ter em mente que sozinhas não damos conta, mas podemos, e na verdade nós devemos viver nossa vida cristã em completa humildade e dependência do nosso Deus. É Ele que realiza tudo em nós, é verdade. Glória a Deus por isso, porque se fosse depender de mim ou depender de você, nós estávamos bem encrencadas. É interessante notar que para aquilo que Cristo espera de nós, podemos recorrer à sua ajuda para alcançar. Preste atenção nisso. Aquilo que Cristo espera de mim, aquilo que Cristo espera de nós podemos contar com a ajuda dele. Glória a Deus por isso. Podemos rogar ao Pai que nos ajude a viver de maneira digna de tudo o que ele é e de tudo o que ele tem feito por nós. Deus quer que a gente viva de maneira digna. E aquele que começou a obra de santificação, Filipenses 1,6, eu amo esse versículo. Ele é poderoso, irmãs, ele é fiel para completar. Aquele que começou a obra de santificação em nós, nos aperfeiçoará até o dia em que seremos semelhantes a Cristo, quando enfim estaremos com ele em sua glória. Glória a Deus por isso. Que nós possamos crescer em santificação, nos desembaraçando de todo o peso de pecado que nos impede de progredirmos, de prosseguirmos no alvo, queridas. Reconhecendo o quanto ainda nós precisamos percorrer, não é verdade? E que não conseguiremos essa caminhada sozinha. Vivemos em espírito de profunda humildade e dependência, com o coração sempre transbordando de gratidão por tudo que Cristo fez e ele vai fazer e tem feito por nós. Que aquele que nos amou e nos tirou do reino das trevas e nos colocou no seu reino, seja glorificado em meio às nossas vidas. Glória a Deus. Nós terminamos e aí tem algumas perguntas de reflexão para você. Pense nisso. Você tem sido agido de forma injusta? Pare para pensar as suas ações e refletir um pouco a respeito disso. Segundo, como você avalia a sua dedicação à oração? Excelente, regular, insuficiente? De que forma você pode melhorar a sua dedicação à oração pelas coisas do reino? Como nós podemos melhorar nosso tempo de oração com qualidade? Você se considera uma mulher murmuradora? Você costuma agradecer pelas pequenas coisas do seu dia a dia? Qual o sabor das suas palavras costumam ter? Qual o sabor que as suas palavras costumam ter? De que forma você pode temperar melhor as suas palavras? Eu gostei dessa expressão de temperar. Nós que trabalhamos com cozinha, com alimentos, gostamos de temperar, deixar pratos gostosos. Nossa vida também tem que ser assim diante do nosso Deus, queridas. Nós precisamos fazer coisas que agradem ao Senhor. Então, nós encerramos hoje nossa série. O desafio foi muito bom estar com vocês, irmãs. Maravilhoso, aprendi muito, tempo precioso, desafiador. Confesso a vocês, desafiador. Não é fácil parar toda semana para gravar, para produzir material, estudar, mas foi muito bom.
Eu quero agradecer a Deus, todo o meu coração, essa rica oportunidade. Grande beijo, querida. Nós não sabemos como é que vai ser, nós vamos conversar com Rose, se vai ter outra série, como é que vai ser, tá bom? Peço que vocês orem por isso, né? E se você se colaborou para o seu crescimento, comenta, né? Manda um WhatsApp para a Rose, fala para ela da importância daquilo que você tem aprendido, como foi bom. Compartilhe também aquilo que você tem aprendido com outras pessoas. Esse é um desafio, aquilo que o Senhor tem me dado, eu quero compartilhar com outras pessoas e quero desafiar essas outras pessoas a compartilhar, e assim vai a multiplicação. Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigada pela sua companhia durante esse tempo nessa série, tá bom? Fica na paz de Cristo. Um grande abraço.